Então, reinicia. Eu vou reiniciar aqui, eu já volto. Porque aí não tem jeito, senão o Alex Rangel não consegue também sincronizar aí para você, tá bom? Pode ir reiniciando, enquanto isso eu chamo ele, que é uma pessoa que tem uma obra social maravilhosa, Rubens, e que ele se dedica àquelas pessoas das ruas e também àquelas pessoas que consumam o uso de... tem o uso de drogas na sua família, eles ajudam essas famílias e essas pessoas. Então, portanto, eu quero chamar aqui o pastor Luciano Scala para entrar aqui no programa já. Aí, pastor, como vai? Não estou te ouvindo, seu microfone está mutado. Veja aí seu microfone. Agora foi, EV. Agora estou te ouvindo, agora eu estou. EV, é um prazer falar contigo, Rubens. É um prazer também falar contigo nesse momento. E é isso, EV. Já estou aqui acompanhando o programa. Quero primeiramente parabenizar, dizer que o programa está, como sempre, em alto nível e trazendo uma temática extremamente importante, relevante para a nossa sociedade. Como você disse, EV, eu sou alguém que trabalho na linha de frente com pessoas em situação de rua, trabalho com dependentes químicos, é um trabalho que eu desenvolvo há 17 anos e eu tenho lidado com essa realidade no meu dia a dia, EV. Tudo que vocês estão conversando aí são coisas que eu lido no meu dia a dia. Alguns aspectos concordo com os nossos amigos que estão participando, né? Outros aspectos eu não concordo, mas é isso. Eu estou aqui para apresentar o meu ponto de vista, né? E para dizer que nesses meus 17 anos de vivência, tanto nas ruas, na Cracolândia, e com pessoas que lutam, né, com a dependência química, realmente nós estamos perante uma grande problemática. E eu tenho visto muitas pessoas, graças a Deus, saírem desse submundo. Bom, e aí eu quero saber, porque eu deixei as perguntas no ar para o Rubens, né? Eu vou fazê-las também para você e também para o pai Kleber, mas eu já quero saber aonde você discorda, pastor Luciano, nós queremos te ouvir. EV, algumas pessoas elas acreditam, né, que, por exemplo, o crack é uma droga que veio para dizimar as pessoas, veio para dizimar a sociedade. É claro que em certo ponto sim, porque o crack é uma droga que realmente ela dizima a pessoa, mas ela dizima no aspecto social e dizima também a sua saúde. Mas existem pessoas que elas são viciadas no crack há 10 anos, há 20 anos, há 30 anos, e elas são realmente escravas do crack. E parece que elas não morrem, né? Parece que elas ficam ali como um zumbi, né? Ficam escravizadas por esse vício, e elas não morrem. Elas ficam naquela situação lastimável, às vezes 3, 4 dias sem dormir, sem se alimentar, apenas fazendo uso da substância, né? E a pessoa está lá. Ela acaba que ela sobrevive nisso, né? A gente teve essa prova na época da Covid, quando chegou a Covid no mundo todo. A gente viu em São Paulo pessoas de todas as partes, de todas as classes sociais morrendo, e lá na Cracolândia as pessoas estavam lá fazendo uso normal, e nós não tivemos casos de pessoas que foram mortas por conta da doença, né? Então o crack é isso. O crack é uma doença, é uma substância que escraviza a pessoa, destrói a pessoa socialmente, é claro que destrói a saúde da pessoa, mas ainda assim ela permanece viva. E a gente vê que morre, às vezes por uma briga, às vezes atropelado, às vezes com um tiro, né? E não por conta da substância. Existem outras drogas muito mais letais, né? O álcool, o tabaco, e a gente tem, por exemplo, as pessoas que fazem uso do lança-perfume, por exemplo, pessoas que morrem com muita frequência, né? Por quê? Porque são drogas que realmente elas levam a pessoa a óbito com muito mais rapidez, até mesmo que o crack, que é uma droga que escraviza a pessoa, sem dúvida. Eu discordo nesse aspecto, TV. Eu apresentei aqui alguns posicionamentos meus, mas eu discordo no sentido de redução populacional. Eu não vejo dessa maneira, né? Eu respeito, claro, a opinião do Rubens, que é um especialista do pai Kleber, né?
discordo nesse sentido. Respeito, mas discordo. Não vejo como as drogas como uma ferramenta de redução populacional. Eu vejo muito mais o interesse financeiro, vejo que a Cracolândia ela ainda existe por um interesse financeiro, por um interesse político até mesmo, né? Ali é uma máquina de dinheiro, então eu vejo que ela subsiste por conta disso. Não vejo no aspecto de redução populacional. O Rubens até fez o exemplo da pessoa fabricar notas, né? Fabricar a moeda, fabricar nota. Existe uma complexidade muito grande em tudo isso, né? Uma pessoa fabricar dinheiro, e não é tão simples. A droga, ela tem um giro muito mais rápido, e o lucro é muito mais rápido, né? A pessoa fica escravizada na droga. Então eu vejo que no caso das drogas, não tem aspecto de redução populacional. É aspecto realmente financeiro, aspecto político. As pessoas querem lucrar utilizando as drogas. Olha, as pessoas estão fazendo perguntas, como o Rodrigo agora mandou, quais as drogas são as piores, da farmácia ou da Cracolândia. Você mesmo falou sobre outras drogas, como o álcool, etc., né? E algumas pessoas estão aqui te parabenizando mesmo, né, pelo que você falou, e eu vou te perguntar se você é a favor da internação compulsória, que muitos telespectadores estão aqui falando a respeito disso. O Rubens já disse que não é, né? Agora, Rubens, eu te deixei perguntas no ar para ti e para o Pai Kleber, né? Pai Kleber, fala comigo. Boa noite. Está me ouvindo? Está me ouvindo? Boa noite. Tá? Legal. Então, estamos ouvindo, né? Não, continuando, é o segundo bloco, a gente dá continuidade, então é claro que não necessita de vocês estarem cumprimentando a todos como o pastor Luciano, evidentemente, né? Mas as perguntas que eu deixei no ar, Rubens, foram, e Pai Kleber, né? Qual seria a solução sociopolítica econômica de imediato para Cracolândia, em São Paulo? Porque está uma verdadeira guerra civil. Aí o Rubens diz, não, mas eu sou contra a internação. O Pai Kleber também disse mais ou menos a respeito, né? Então, eu pergunto a ambos, e eu vou perguntar ao pastor Luciano, é claro, porque ele convive, ele está lá nas ruas, ele está levando comida, ele está levando alimentação, ele está indo para lá sempre e está convivendo. Rubens Sodré, a palavra é toda sua. Legal, Deve. Antes da resposta, Deve, só dizer que a questão envolvendo a discordância do pastor Luciano Scala a respeito de que o crack estaria matando as pessoas e por isso causando redução populacional, isso não foi defendido nem por mim e nem pelo Pai Kleber no primeiro bloco. Nós não defendemos isso. O Pai Kleber, inclusive, enfatizou, e eu também concordei com ele, que as novas drogas, elas matam muito rápido. No caso o fentanil, no caso o K9, o crocodile, o sais de banho, essas drogas sintetizadas. Foi o que foi dito no primeiro bloco. Não de que o crack estaria sendo utilizado para reduzir a população. Pelo contrário, o que o Rubens sempre defendeu, e hoje no primeiro bloco também eu coloquei, é que há uma preparação para a redução populacional. Inclusive o EV perguntou se ela já estaria ocorrendo. Eu disse não, ainda não, está bem avançado, está em dia, mas será por volta de 2030. Eu sempre tenho batido na mesma tecla. Então, para quem está assistindo o programa e não assistiu o primeiro bloco, pode assistir depois no YouTube a gravação, tá certo? E a reprise na Rede Brasil de Televisão, e vai perceber que não foi o que nós dissemos. Então, discordou do que não havia concordância entre nós nesse assunto. Sobre a questão envolvendo solução, EV, a palavra solução, ela é simples quando você escreve ou ler, né? Ou ler essa palavra. Agora, para você dar solução para qualquer problema desse tipo, é muito difícil. Por quê, EV? O efetivo policial de São Paulo, se você observar bem, ele é grande. Mas 90% dele, o EV, é para ir ver se a pessoa está com carta de motorista em dia, se avançou o farol, se vai levar o carro lá para o depósito, para o pátio que não é mais público, para ver se recebe um pichulé a mais, porque os policiais de São Paulo, infelizmente, trabalham como caçadores de recompensa daquele velho oeste antigo, só que agora é prendendo carro e moto dos outros. Então você passa ali, perto daquele viaduto, na Avenida do Estado, você vê blitz praticamente todos os dias. Um aparato enorme de policiais com moto, indo atrás de um que sai, outro que sai para lá ou para cá.
para ver se a pessoa está em dia ou não com a questão envolvendo o trânsito. Eu não estou dizendo que isso não é importante, eu não estou falando isso. Eu sempre me calço nas palavras para as pessoas não interpretarem mal. O que eu estou dizendo aqui é que, é fato, o efetivo policial para controle social da população, ele é muito grande, enquanto o efetivo policial para combater o crime e para auxiliar verdadeiramente a sociedade, resolvendo problemas que afligem a sociedade, esse aparato policial e esse contingente de homens policiais é bem reduzido. Eu fico observando, EV, às vezes é o seguinte, você vai num departamento público, num banco, por exemplo, e você quer ser atendido, e você tem um caixa ou dois atendendo. E você fica na fila um tempão, fila não tem mais, mas tu fica ali aguardando com a sua senha um tempão, porque tem poucas pessoas para atenderem. Isso você percebe que é de propósito, porque o banco poderia colocar mais pessoas para atender o público, para que ninguém ficasse tanto tempo esperando. Do mesmo jeito, o efetivo policial de combate ao crime, de combate a esses problemas, ele é desse tamanho. Então colocam os policiais, os bravos policiais, digam-se de passagem, numa saia justa, numa situação difícil de ter que enfrentar, sem ter equipamento, vamos dizer assim, adequado, problemas que não deveria estar acarretando para eles, vamos dizer assim, até risco de morte, tá certo? Por conta de ter um efetivo pequeno nessas funções. E você sabe muito bem, EV, e eu falei isso no primeiro bloco, o pastor Luciano Scala talvez não tenha entendido, né? Mas a questão de fabricação de dinheiro foi um exemplo que eu dei. Não importa se fácil ou difícil, até porque não é difícil fabricar dinheiro, não estou fazendo apologia, mas não é difícil. Eu encontrei moedas falsas lá no mercado municipal de São Paulo, e lá rola muita moeda falsa até hoje. É só você observar e vai ver que ela é falsa, e ela é fabricada em algum fundo de quintal por aí, não se sabe aonde. Mas moedinha, não é nota de 100 nem de 200. Agora, se o cara fabrica nota de 100 e 200, eles pegam na hora, cara. Eles não vão deixar, porque vai atrapalhar o sistema monetário internacional. Mas, por enquanto, você observa que, isso é amanhã, né? Mas, por enquanto, hoje o K9 continua reinando em São Paulo. Então, eu digo para você ver, a solução é muito difícil, porque eles não querem solucionar o problema. Bom, e aí, Pai Kleber, qual seria a solução? Bom, primeiro de tudo, venham comigo, telespectadores da Rede Brasil. A gente sabe que a Cracolândia é um grande polo de movimentação de drogas. E está sempre havendo um fornecimento justamente naquela região que deriva... Aproxima seu microfone, que está um pouco baixo. Sim. Está me ouvindo? Agora é melhor. Está me ouvindo? Então, assim, ali é um grande polo de distribuição de drogas para a cidade de São Paulo toda e até para o interior. Então, está sempre chegando droga ali. Eu falo porque eu convivo naquele meio e já vivi muitos anos ali. Eu não sou um transeunte, alguém que não tem experiência no que fala, porque eu estou vivenciando o problema sempre. Então, a partir do momento que você sabe que está sempre chegando algo ali, por que não se tomam contramedidas para acabar ou cortar o fornecimento justamente ali? Porque já tem um foco, já tem um local. Qual é o desinteresse, então, de que tenha, que não corta ali, que não pega, que não apreende os laboratórios que tem ali? Porque fecha um, abre outro, fecha outro, abre outro, fecha outro. Ali está vivendo uma situação de desapropriação de várias casas naquela região. Só que o problema não estanca. E agora, além de ele não ser estancado, ele está se espalhando pela cidade e por algumas cidades do interior. Eu fiquei observando aqui, inclusive, alguns comentários muito inteligentes dos telespectadores de várias cidades aqui do interior de São Paulo que já se transformaram em biqueira. Inclusive, alguns locais muito mais perigosos do que aqui em São Paulo. Então, qual que é o interesse? Por que não corta esse fornecimento? Para nos manipular, para manipular a massa, entendeu? Para a gente investir em segurança, comprar câmera, ficar acuado dentro de casa, enquanto se dá batida no trânsito, se dá batida em outros locais, fazem vista grossa ali. Porque se você começar, eu convido a você que está assistindo eu e a Rede Brasil, dá uma volta no centro de São Paulo, você não vai ver um contingente de policial muito grande. Mas você vai ver um contingente de policial muito grande para apreender seu carro, trabalhador, sua moto.
Você que vai ganhar seu dia, o seu iFood. Mas o drogado, ele tá usando droga lá calmamente, sem ser perturbado. Na frente da minha tia, da minha mãe, da sua avó, da sua tia, das pessoas de bem, das pessoas que movem essa economia do país. Entendeu? Então, está acontecendo sim uma redução, a gente está no meio desse bolo todo, está havendo uma manipulação e não está havendo interesse nenhum de cortar essa célula cerebral que fornece. Porque se quisessem, já teriam cortado, EV. E outra coisa, é um ano após o outro, um governante vai empurrando para o outro. Olha só o que transformou São Paulo, que vai transformar o Brasil. Atenção, população brasileira. Isso vai se espalhar pela sua cidade. No Rio aqui de Janeiro, nosso vizinho já está cheio. Rio Grande do Sul, que eu estou sempre lá também, já está se espalhando. E outros estados isso vai começar a aumentar. Então, ou se toma uma ação, ou a coisa vai piorar drasticamente a ponto de a gente ter uma guerra civil, que é o que já vem acontecendo. A população está começando a reagir. Pastor Luciano, assim como o pai Kleber, que viveu nas ruas, o senhor atua nas ruas com as pessoas que vivem nas ruas também, né? E sim, qual seria a solução? Você consegue visualizar uma solução, pastor? Você consegue achar que pode haver pelo menos uma tentativa de solução? Primeira pergunta. E a segunda, a internação à força, né? A internação compulsória seria uma solução também? São duas perguntas. Pode dizer. Legal. Então, Evê, eu lido com essa situação, como eu já disse, né, há 17 anos. Então, eu vi vários prefeitos de São Paulo na tentativa de solucionar o problema, né? Kassab, nós tivemos o Dória, tivemos na época do Pita, vários prefeitos tentando solucionar esse problema de São Paulo, e quando, na verdade, se utilizava apenas uma medida. E, às vezes, quando você pensa um problema tão complexo como essa questão das drogas na cidade de São Paulo, a gente precisa ter em mente que não é uma medida, mas são medidas que devem ser tomadas para que se resolva o problema. Eu lembro das minhas aulas de filosofia, quando a gente estudou Descartes, e quando a gente estuda o sistema cartesiano, a gente vai para esse sentido, de você dividir por partes e vai resolvendo por partes o problema. Então, eu acredito que, primeiramente, essa questão ela deve ser dividida em partes. Quando nós falamos de Cracolândia, nós estamos falando de um grupo de pessoas que, no meio, existem criminosos, existem pessoas que estão doentes, existem pessoas que estão chegando agora ali na Cracolândia, existem pessoas que estão num estado e que elas não conseguem mais responder por elas. Então, são vários tipos de pessoas, são vários problemas dentro de uma realidade chamada Cracolândia. Então, nós estamos vendo que em São Paulo o que tem acontecido são diversas Cracolândias se espalhando. Nós temos no centro de São Paulo uma Cracolândia, só que nos bairros, nas periferias, nós também temos Cracolândia. Eu sou da região da Vila Brasilândia, na Brasilândia tem Cracolândia. Na Vila Penteado tem Cracolândia. Então o problema, ele está se espalhando. Como que se resolve, Evê? Primeiramente, eu vejo que deve ser cercado o local. Se você cerca e você começa a estudar caso a caso, você começa a ver cada indivíduo na sua individualidade. Se é uma pessoa que está no crime, essa pessoa tem que ser presa. Se é uma pessoa que ainda consegue responder por ela e pode ser encaminhada para uma internação voluntária, ela deve ser encaminhada. E nós temos casos de pessoas que verdadeiramente, elas não têm mais condições de responder por ela. Qual que é o grande problema nisso? Para se falar de uma internação involuntária, o grande problema é qual vai ser a régua que nós vamos utilizar. Qual vai ser a medida que nós vamos utilizar para realmente dizer se essa pessoa ela tem condições de responder por ela ou não tem mais condições. Aí tem um problema. Aí tem um problema que realmente tem que ser pensado, tem que ser debatido. Mas a solução que eu penso, é você dividir os grupos. Prender os criminosos, tratar os que estão doentes, ajudar aqueles que querem ajuda, e aqueles que não querem ajuda, analisar se é caso até de uma internação involuntária.
Eu não pratico a internação involuntária. Na nossa casa de recuperação, a internação, ela é voluntária. Nós não levamos ninguém que não queira, até porque nós não utilizamos medicamento para tratar as pessoas. Mas eu penso que em alguns casos mais extremos, o caso de uma internação involuntária certamente seria uma possível solução, né? Esse é o meu ponto de vista dentro dessas questões que você colocou, Evan. Tá certo. Rubens, você ouviu ambos, né? E aí, como você acrescentaria? Muitas pessoas aqui perguntaram, mas Rubens, então você acha que isso já não é um início de uma intenção dos senhores do mundo para redução populacional? Estamos confusos, então estou repassando. Tudo aqui é ordem pelo caos. Inclusive, no primeiro bloco, alguém mandou essa informação e foi escrito aqui embaixo, aqui no GC, vamos dizer assim, um comentário da pessoa. Ordem ab caos. Estabelecer o caos para justificar uma ação repreensiva contra a sociedade. Para você ter uma ideia, o São Paulo hoje é muito mais vigiado do que qualquer, vamos dizer assim, Estados Unidos há 10 anos atrás, qualquer cidade dos Estados Unidos. E São Caetano, eu tive informação essa semana, São Caetano agora vai ter 100 câmeras para cada habitante. É um modelo que está se fazendo lá em São Caetano, que é a região metropolitana de São Paulo, para depois se aplicar na cidade de São Paulo. Então você vê que a ideia dessa, vamos dizer assim, segurança que eles tentam passar para as pessoas, através do Big Brother, através de vigiar as pessoas, o grande irmão lá do livro 1984, George Orwell, tá certo? É um pretexto. Mas por que colocar tantas câmeras para vigiar as pessoas? Sobre qual pretexto? Pretexto de segurança, porque a localidade está toda insegura. Então, se não houvesse a insegurança, não haveria necessidade de tantas leis repressivas, punitivas, proibitivas e opressivas, que são contra a sociedade. Assim sendo, a ordem pelo caos diz respeito a exatamente criar o caos para explicar, não vou falar justificar, porque para mim não justifica, só explica, para explicar a ação do Estado contra a sociedade. Quando o pai Kleber fala, repetindo a minha palavra, de que o efetivo policial de São Paulo é muito maior, sim, não tem como comparar, para poder fazer controle populacional do que o efetivo policial para combate ao crime, seja ele qual for, essa realidade mostra que se trabalha nas grandes metrópoles com essa temática da ordem pelo caos. Então, vamos lá. A redução populacional, ela tem a ver com isso, mas não é o meio pelo qual ela será realizada. Eu disse no primeiro bloco, insisto, e tenho falado isso em vários programas também no YouTube, no nosso canal. No mundo todo, em cada parte do mundo, eles vão criar um problema sério. Que a redução populacional se estabelecerá por volta de 2030, não é agora. E no Brasil, estão preparando aqui nos Estados Unidos, em outros países também, o apocalipse zumbi, que já foi tema de alguns programas aqui na Rede Brasil. Esse apocalipse zumbi, muito antes de tudo isso acontecer, nós dizíamos aqui nesse programa e nessa rede de televisão que aconteceria no Brasil de se espalhar a Cracolândia, de se espalhar, não a Cracolândia de São Paulo, mas a Cracolândias, de toda a localidade, capitais e grandes cidades brasileiras. É o que você está vendo agora. Nós antecipamos aqui a epidemia de opioides, de drogas sintetizadas, nós antecipamos tudo isso. É o que está acontecendo agora. E as antecipações do Rubens, que começaram em 2008, de lá do DVD Prepare-se até hoje, você repara que são antecipações de coisas que realmente vão acontecer. E por isso é que eu estou dizendo, é 2030. E fizeram um teste agora, viu? Fizeram um teste recentemente que foi um apagão nacional. O apagão nacional, ele não tem uma lógica palpável. Por quê? Eu, por exemplo, moro aqui na Amazônia. Eu tenho aqui do meu lado uma hidrelétrica. E quando vai faltar energia, a hidrelétrica avisa. Porque nós somos vizinhos. A hidrelétrica daqui tem um botão lá. Não sei como se é uma chave, como seria. Mas tem um botão que, quando eles querem fazer manutenção, eles desligam esse botão aqui, pertinho de mim. E a pergunta é, como faltou energia no Brasil todo e até aqui? Se a energia daqui é para a hidrelétrica aqui do lado. É porque existe um comando maior do que o governo brasileiro. Existe um comando maior de uma elite que comanda isso tudo. E eles fizeram um teste do apagão. Então tem uma pergunta aí,
de algum inscrito do canal e quem está assistindo na TV, de que o Rubens acredita que a redução será aos poucos ou de uma vez só. Eu sempre falei isso e repito, será um apagão de 3 dias, mas não é apagão de energia elétrica, é um apagão geral. É uma tempestade solar, você já deve ter ouvido falar que está tendo manchas negras no sol, manchas escuras no sol. Nunca nós vimos falar. Mas tem mancha no sol mesmo? Eu já botei para lá aquele óculosinho de sol que eu tenho aqui e não vi nada. Já apontei câmera e não vi nada, mas estão dizendo que tem uma mancha no sol. Tudo que eles falam a gente tem que acreditar, porque não tem como você verificar. Agora, se tiver uma tempestade solar e houver um apagão de todas as comunicações, emissoras de TV, rádio, internet, que já fizeram esse teste agora e vão continuar fazendo outro, quando tiver um apagão desse por volta de 2030, aí sim, é como se naqueles filmes antigos do cinema nacional, né, que havia um festival de joias sendo demonstradas e apagava-se a luz. Quando acendia a luz, não tinha mais ninguém com joia nenhum no bolso. Então, ninguém sabia do que aconteceu. Era a novela da Globo, o Rebu. Quem matou, quem morreu, o Rebu, novela das 10. Era um Rebu. Então, do mesmo jeito, serão 3 dias de apagão. Apagão geral, energia, tudo que você pode imaginar. Emissora de rádio, televisão, internet. E quando acender as luzes, né? Daí a 3 dias, aí o mundo já estará modificado. Tá certo. Eu queria dizer a vocês que basta apontar aqui, ó, o seu celular, né, para esse QR Code, que é o que está aparecendo aqui, ó. E aí você vai direto para as redes sociais. Você vai direto para as redes, caso também a sua retransmissora ou afiliada continue exibindo a nossa programação. O Superboy, você acompanha o Superboy na programação, depois do Luiz Clark, e por aí vai, né, em toda a programação da noite, Agente 86, e tantas outras séries, a Noite Voadora, mas você continua com a gente nas redes, né, caso a sua afiliada ela deixe de retransmitir num determinado horário, certo? Então, você aponta, você já vai direto para as redes sociais ou busca, né? Busca direto aqui pelas redes, mais de 7 redes sociais, exibindo o Em Revista, tá certo? Então, meus amigos, o Master segue daí, né? E a gente segue daqui. Então, vamos lá. Continuando, o que eu pergunto agora, né, a vocês? A segunda pergunta que eu deixei no ar, né? Então, vamos lá. Essa segunda pergunta, ela diz o seguinte: qual é o interesse, né, para que essas drogas, como a K9, proliferem, e de qual país há esse interesse, certo? Da onde vem esse interesse? É um país que está administrando isso? Você acredita nisso, Pai Kleber? Olha, um país só, não. Eu acho que são algumas lideranças, algumas pessoas. Não se sabe da onde, do que, como. Inclusive, passou uma pergunta aqui no chat, se a pessoa puder responder, quem é o dono da Eletrobras. Por exemplo, existem certas corporações que a gente não sabe nem quem é o dono. A gente não sabe nem o que a gente está consumindo. A gente não sabe nem de onde está vindo essas coisas, essas ordens, essas terceirizações. A gente não tem a mínima noção do que está acontecendo. Porque a gente está no meio desse problema todo, sem saber muitas vezes de onde essas coisas estão surgindo. Então, foi como eu falei no primeiro bloco, o Brasil, infelizmente, é só vocês pesquisarem. A gente saiu numa pesquisa vergonhosa que somos o segundo povo mais alienado do planeta. Olha só que pífio. É só entrar no Google, fazer a pesquisa e fazer uma avaliação. Brasileiros são as pessoas que mais acreditam em coisas fora da realidade. Então, nosso país acaba sendo um campo fértil de manipulação. De pessoas que, infelizmente, que nos governam, se vende muito fácil por dinheiro. E quando entra alguém para tentar mudar alguma situação, é excluso e eliminado rapidamente, de uma forma exposta. Aqui não se some misteriosamente, não. Aqui você sofre uma exposição antes de você sair. Então fica difícil alguém tentar entrar para mudar essa realidade e não conseguir, porque pessoas de boa vontade a gente tem, mas não consegue. E aí tem uma outra questão dessa ordenança aí, dessas questões. Tem um país A, B ou C. Não, a gente sabe que tem algumas potências, mas também não dá para a gente afirmar com tanta certeza se vem dessas potências. Não dá para a gente afirmar com tanta certeza
qual é a nacionalidade dos envolvidos. Quem está mais, quem está menos, quem... Sabe? São corporações ou pessoas ocultas, misteriosas, que usam igrejas, templos umbandistas, candomblecistas, kardecistas e outros meios para manipular pessoas. Infelizmente. É o que mais tem. Tem muita manipulação nesse mundo. E nosso país, infelizmente, tem muito essa questão. Por a gente ser um país continente. Ser um país muito grande e multicultural. Eu acho que com o mesmo fervor que o brasileiro vai para a rua ficar batalhando pela política, eu acho que a gente também deveria tomar uma providência com o que está acontecendo minuciosamente, sem que muitos percebam a realidade, para a percepção. Porque a gente está sendo cobaia no meio de situações que a gente não sabe nem de onde está vindo, igual essa questão do apagão que teve aí. Claramente manipulado. Há quantos anos nós não temos um apagão aqui no Brasil? Se vocês começarem a pesquisar, a nossa eletricidade nem daqui vem. Vem de países vizinhos aí. Mas quem está por trás disso aí? Como chegar nisso? Como descobrir isso? Todo mundo que tenta se aproximar da realidade é eliminado, é execrado, é tirado como lunático. Podem perceber. Quando você vai para a reta, quando você vai para a verdade, ou tenta chegar nela, você não consegue. Sempre tem uma massa de manobra, sempre tem algo para desviar o foco. Sempre tem. Hoje, quem tenta falar um pouquinho a mais na internet, mostrar para o público algo real, também é cancelado, é eliminado. Olha, tal pessoa está falando tal coisa. Vamos eliminar tal pessoa, vamos cancelar tal pessoa. Hoje a gente tem que tomar muito cuidado até com o que a gente fala, com o que a gente pensa, aonde a gente anda, o que a gente consome. Pai Kleber, eu tive, só nos últimos meses, cerca de 8 vídeos. Agora o último, Rubens, eu nem falei para você para não te chatear mais, que você já está chateado com a sua própria vida. Porque eu já não vou nem mais para terapia, o pastor, porque é outro vídeo que foi cancelado, que não falamos nada demais, aquele de genética. E a gente é cancelado genética. Por isso. Não falamos. Mas de onde que vem isso, Vê? Tinha médico no programa, tinha cientista, falamos a respeito, tomamos cuidado com as palavras. Rubens, não está adiantando. Não está tá complexo demais. Ó, e só para encerrar, só para encerrar, aqui para me passar a voz para os outros irmãos. Gente, eu sei que assim, independente de ser um homem religioso, eu sou do candomblé, tá, gente? Um homem do bem, que faço o bem, graças ao bom Deus. Se você não crê no orixá, se você não crê no candomblé, tudo bem, apenas respeite. Mas se você tem uma religião, se você não tiver religião nenhuma, busque Deus. Eu creio em Deus antes de orixá. Busque Deus. Busque se apegar em algo concreto que pode mudar e transformar a sua vida. Tá, gente? Porque do jeito que a gente está indo para a reta final, para o fim. Do jeito que está indo, a gente está indo para a reta final. A gente não pode mais pensar, não pode mais falar, não pode mais se expressar. Tudo é processo, tudo a gente é cancelado por querer expressar a verdade. Tomem cuidado. Pastor Luciano, agora me diga, que você acha que existem interesses maiores e grandes e que vêm de cima, ou até de algum país com relação a essas drogas que estão datando mais rapidamente, né? Porque a gente falou do crack, você até mesmo falou, tem gente que nem come, está lá usando e não morre. Mas no caso do K9, né, o que a gente ouve falar é outra história, né? Então é mais complicadinho. Então, o que você pensa disso e dessa possibilidade? E se você acha que não só os interesses econômicos que estão por trás dessas situações, mas também se existe algum país com interesse maior sobre isso. Então, Vê, você sabe que são questões que elas não são da minha área de estudo, minha área de pesquisa, né? Eu sou teólogo e terapeuta, então assim, não é da minha área de pesquisa. Porém, eu particularmente não acredito nessa possibilidade de drogas serem desenvolvidas com o intuito de redução populacional, ou que exista um país que possa ser responsável em promover
uma redução populacional. Eu, particularmente, não acredito nessa possibilidade. Não acredito. Eu acho que existem muitos outros meios que hoje em dia são utilizados, como, por exemplo, as epidemias, como, por exemplo, a fome, a miséria, que está espalhada em tantas partes pelo mundo, que poderiam ser resolvidas. Nós temos condições tranquilamente para se resolver a questão da fome. Eu estou com um projeto, agora no mês de outubro, eu estou indo para a África para desenvolver um projeto social em Moçambique, e é muito simples resolver a questão da fome em um país como esse. Nós temos total condições de mudar a realidade de pessoas assim. E eu vejo que são meios que a sociedade tem condições de resolver, porém não resolve. As grandes potências mundiais poderiam se unir para resolver esse problema da fome, da miséria, das epidemias, e eu não vejo nada sendo feito, ou pelo menos quase nada sendo feito, né? Então a questão das drogas, não vejo como uma ferramenta que se utilizará para a redução populacional. Tá certo. Rubens, por favor. Nem eu também vejo droga como ferramenta ou método para a redução populacional. Eu vejo um método muito mais eficaz, que nós já falamos aqui em programas anteriores, e que hoje, né, dado essas circunstâncias, não se pode mais falar abertamente em rede social. Mas, EV, a pergunta é, qual país, né, tem interesse em disseminar drogas? Primeiro, EV, vamos lá. Se você entender a história do passado, você pode melhor analisar a história do presente. Nós vamos voltar à Grécia, lá da época do Alexandre Grande. Após a queda do Império Grego, que comandou o mundo, uma família tradicional chamada família patrícia, aí o termo patricinha, manipulando com os etruscos, de onde surgiu a lenda de Rômulo e Remo, criando o parlamento romano, formando o parlamento romano que deu origem ao Império Romano, depois que aquele general Júlio César assumiu o poder, tá certo? E se tornou o primeiro imperador de Roma. Não efetivamente imperador, porque ele era general do exército, mas regeu também Roma, foi o primeiro regente de Roma. Então vamos lá, o que aconteceu? A família patrícia sai da Grécia, vai para Roma e convence os etruscos a modificar a forma política deles de comandar aquele país que, na verdade, não era um país, mas era o mundo da época. E a partir daí manipula Roma. E depois, a própria família patrícia, de onde saiu Constantino, o último imperador romano, manipula com os bretões para dar um tapa sem mão lá em Roma. E, neste momento, acontece que o Constantino faz o que chamamos de virada de mesa, transforma o império político em religioso e libera as províncias e coloca com o Gregório e tudo mais a Igreja Católica em todo lugar, do mundo, quase do mundo todo, dividindo com a anglicana, que é dos bretões. Beleza, ponto final. Então, com isso você percebe, Sergio, que não se fala tanto em países, fala em grupos. A grande pergunta uma questão levantada pelo Kleber de novo, o pai Kleber. Quem é o dono da Eletrobras? Quem ficou com a responsabilidade de fornecer energia para o Brasil? Pergunta, quem são os donos das rodovias privatizadas, ferrovias privatizadas, portos, aeroportos privatizados? Rapaz, todo país tem como estratégia de defesa portos, aeroportos, ferrovias e rodovias. São os principais pontos de defesa e hidrelétrica. Você vê que na invasão lá do Golfo, acabava logo com a hidrelétrica de lá, acabava com a energia. A invasão lá da época lá do Saddam Hussein, da época do Gaddafi, na época de todos esses líderes que foram derrubados pelo sistema que governa o mundo, tá certo? Através dos Estados Unidos, você vê que eles atingiram as hidrelétricas. E nós, brasileiros, não sabemos quem é o dono de nada. Só sei que o Jorge Soros é dono da Vale. Mais nada. O resto, ninguém sabe quem é dono de nada. Então, o que você observa é que nós estamos rendidos.
Infelizmente, a verdade é essa, cadê a soberania? Não tem. Corporações internacionais mandam no Brasil. Corporações internacionais mandam nos Estados Unidos. Corporações internacionais mandam em todo lugar. Corporações internacionais, grupo de famílias que comandam essas corporações, dão as cartas. Então não se fala de país é só o pitbull deles. O Estado, o aparato do Estado, o aparato do governo, seja aqui, ali ou lá. Você vê, por exemplo, como está sendo manipulada hoje, não se pode falar muito isso abertamente, mas você sabe que toda mente hoje no conflito que está tendo aí fora, não tem um conflito aí de um contra o outro, a sociedade toda é a favor do inimigo, ligado à OTAN, tá certo? E contra o amigo. Aqui mesmo já apareceu mensagem aqui hoje, mas por quê? Por causa da manipulação, por causa da mídia, por causa da informação que chega até nós dessa forma. Eu não vejo o que todo mundo vê como vilão por aí, como vilão. Eu vejo vilão é o outro ligado à OTAN, tá certo? Para mim, aquele é vilão desde o princípio. Eu não posso entrar muito no mérito que você sabe. Agora, o que eu estou dizendo aqui é simples. Na visão do Rubens, e essa é a opinião pessoal minha, cada presidente, cada líder de Estado, cada governante de cada país, ele é apenas, vamos dizer, um representante corporativo, representando corporações internacionais e seus interesses. Eu não tenho dúvida, quando um presidente da República, seja ele qual for, seja o atual brasileiro, que passou, o que vai vir, quando ele sai numa missão diplomática, ele não vai ver nada de interesse na sociedade. Ele vai negociar para empresas de fora, tomando conta das empresas de dentro, derrubando a indústria pequena, a nossa indústria que cada vez está mais diminuída, e colocando essas grandes corporações aqui dentro para mandar, comandar, reger aqui o nosso país, porque quem tem dinheiro é quem manda. Então, como dizia o doutor Enésio, ninguém sabia do que ele estava falando. Nós só aprendemos o que o doutor Enésio estava falando quando era tarde demais, mas ele alertou sobre tudo isso. E não tem como não fazer com ele. Existe, sim, uma organização mundial muito poderosa. Os países são apenas, a representatividade política de cada país é apenas o pitbull deles, para eles saltarem em cima do dado, em cima da gente, quando eles querem. Essa é a visão do Rubens. Tá certo, tá? Você está no teu direito de expressar realmente a tua opinião com relação a isso, né? E eu quero dizer a vocês que eu acho que eu não descarto possibilidade nenhuma, tanto que o Rubens sempre vem, né, e sempre está participando em revista, de que isso exista uma possibilidade, uma probabilidade nisso, né? Aí tem aqueles do chat que estão falando sobre Cuba, sobre a Rússia, sobre a China. Eu penso o seguinte, gente, não estou dizendo que não seja, e que não tem origem em algum desses países alguma determinação dessa, não é isso. Eu não tenho esse poder de afirmação, de sapiência, para poder definir sobre isso. Porém, eu acho também que é muito fácil a gente culpar um ou outro. A gente coloca a culpa num determinado país e ele fica culpado ali de tudo também, entendeu? Eu acho que se existem pessoas poderosas e se eles agem em conjunto, em comum, por todo o planeta. Eu acho, Rubens, pelo que eu já ouvi de ti, pelo que eu já tenho lido e verificado sobre isso, que essas pessoas, elas têm, na verdade, autoridade e têm a sua parcela nesse tal pseudo-planejamento em cada parte do planeta, não está concentrado num lugar só. Né? Não vejo dessa forma, né? Hoje no chat, por exemplo, né, teve muita gente que abriu o programa sempre com a agenda cultural, como eu faço, né, pastor Pai Kleber? Eu sempre abro com a agenda cultural. E falei do Faustão, que é uma pessoa que eu particularmente gosto muito. É uma das pessoas que eu conheço, tive a oportunidade de estar com ele mais de uma vez e de conviver com pessoas muito próximas, e que é uma pessoa que sempre foi extremamente boa com todos. Ele está na fila do SUS para receber um coração, e muita gente se assustou com isso, né? Falou, mas ele está na fila do SUS? Olha, gente, deixa eu falar uma coisa para vocês. Para quem conhece Fausto Silva, para quem compartilhou da vida dele, ele nunca compactuou de se sobressair pelo dinheiro que tem, ou que possuiu, ou que conquistou. Porque, ao contrário de alguns apresentadores, que até foram endeusados por esse país, por levar a pessoa no programa e falar, estou dando isso, que você não tem, e chorar.
porque eu estou dando isso, porque você não tem. O Faustão sempre deu as coisas a colegas nossos, a pessoas que estavam precisando, que estavam necessitadas e não levou para o programa. Isso aí não é que eu sei ou não, ou que eu acho. Eu o convivi, eu participei, eu conheço de perto e isso é um fato. Isso é um fato. Agora, algumas pessoas estão dizendo, né, Rubens, fala a respeito se você acha realmente que o Rockefeller ele fez transplante mais de uma vez de coração e que ele adquiriu. Eu não posso deixar de passar sobre isso. 6 vezes foi, Rubens. Mas através do tráfico de órgãos, do tráfico ilegal? Ele ficou na fila, do SUS lá dos Estados Unidos, e teve 6 corações transplantados. Na verdade, ele teve dentro da cavidade dele 7, né? Um é o que ele nasceu e outros 6, certamente, de crianças ou jovens que foram levados para a ilha dele, para fazer todas as operações na ilha particular dele. Que beleza, hein? Mas, enfim. Eu queria agora ouvir, Pai Kleber, você, no sentido do que a gente está falando até aqui, né? Mas no sentido de achar sobre as drogas específicas que foram citadas, né? Como a K9, Crocodile, que o Rubens afirmou, né? Falou sobre ela, se você acha que elas são o princípio de um pseudo-apocalipse zumbi, de realmente isso estar prestes a acontecer e a possibilidade disso acontecer. Quando você, Pai Kleber, citou aí sobre São Paulo, sobre o que está se espalhando e daqui a pouco está em algum lugar, as pessoas começaram a falar nos chats. Aqui em Brasília está em tal lugar, está crescendo. Tá aqui em Fortaleza está crescendo em tal lugar. Aqui no interior de São Paulo está crescendo em tal lugar. Aqui, porque, na verdade, né, pastor Luciano, você sabe disso, a gente fica muito entre Rio e São Paulo na mídia. Então, a gente acaba proliferando na mídia, né, aquilo que é onde concentra os grandes, na verdade, as grandes equipes de jornalismo e da televisão para a gente mostrar, né? Mas isso está acontecendo. Você acredita nesse apocalipse, nessa possibilidade, Pai Kleber? Olha, eu vou falar sobre a minha visão. Pode haver discordâncias, mas vamos lá, vamos tentar ser o mais coerente possível. Como eu falo, a gente vivencia o problema lá na raiz. Não é simplesmente olhar pela TV e não estar lá diariamente. E eu já fui morador. Eu vivi lá. Tenho amigos. Né? Desde o começo dessa bagunça que se tornou hoje. Eu vou citar a K9. K9, ou sei lá como que chama isso em outros locais. Não sei se isso chegou em outros estados. Se as pessoas quiserem se manifestar aqui no chat, seria até interessante para a gente ter um parâmetro. A K9, ela deixa você praticamente um animal. Um irracional. Você não tem controle sobre o seu corpo, nem muito menos sobre o seu espírito. Então você não sabe que tipo de reação aquela pessoa que já está praticamente transformada, transtornada num pseudo-zumbi vai ter. Vamos supor que, de repentemente, a gente está andando pela rua, uma pessoa que tenha consumido essa droga, ingerido, né, consumido, tem várias formas agora, né, de injetar essa droga no corpo, ataque um de nós. Ataque. De repente ela teve um surto e nos atacou. E de repente ela vai presa. Certo? E chega lá, alega que ela é maluca, que ela é doida, que ela não tem controle sobre o que ela está fazendo. E aí, como é que faz? Como é que fica? Quem paga o prejuízo? Como eu falei, é muito fácil falar, né, fazer uma avaliação de quem não está dentro do problema vendo de perto. Eu estou lá de perto vendo o que está acontecendo. Então você usa essa K9, além de ela te eliminar muito rapidamente, ela te dá Só você vendo o estado da pessoa, inclusive passou algumas imagens aqui, né, quando a gente estava na TV, a pessoa, ela se torna um zumbi real, sem discernimento nenhum das ações que ela está usando, do que ela está fazendo. Então, essa K9, aqui no Brasil, ainda está no começo, ela ainda vai passar por um desenvolvimento maior. Imagina que isso aí pode alcançar o poder destrutivo que isso pode causar. E hoje o cidadão fica paralisado, ele fica como um zumbi. Mas e com o aperfeiçoamento dessa droga? Qual será a próxima reação? Um ataque inesperado a uma mãe de família, um pai de família na rua? Não dá para a gente prever, não dá para a gente ter noção. Mas a gente sabe que tudo tem uma evolução. E a gente sabe que droga não vai evoluir para algo melhor, correto? Por mais que ela seja refinada, ela vai se tornar algo mais viciante e mais agressivo.
Então, eu acho que esse apocalipse zumbi, pelo menos aqui no estado de São Paulo, já é real. Não é uma utopia. A gente não está aqui falando algo que hipoteticamente vai acontecer. Já está acontecendo. Já está acontecendo. E assim, Evê, é resultado imediato. Usou, não tem 10 minutos, 5 minutos, é questão de segundos. Segundos. E hoje não dá para a gente prever o efeito colateral que isso vai promover no ser humano. Então, isso já está dentro da sociedade, isso já está instaurado. Lembrando que tem alguns locais, não sei se muitas pessoas sabem, mas eu vou trazer essa informação aqui agora, que essa K9 também é utilizada por spray. Então, de repente, uma carta, uma camiseta, um objeto inanimado, você utiliza essa droga, você só tiver contato com ela, só relar naquela superfície que ela foi instaurada, você já se transforma, você já se vicia, você já se transtorna. Olha como a coisa está letal. Olha como a coisa está muito rápida. Então, eu, sinceramente falando, o evento, falo eu, minha visão. Como eu falei, a gente está aqui para debater, para um aprender com o outro, inclusive com as pessoas do chat. Pelo que eu acompanho aqui na capital de São Paulo, já é uma realidade. E como eu alertei as pessoas que se manifestaram em massa aqui no chat, isso está chegando na sua cidade. Prestem atenção e prestem atenção governantes, prefeitos de outros estados, cidades e municípios. Isso está a caminho da sua cidade. Se você, população, na hora do voto, na hora de se manifestar, só ficar preocupado com um político A, B ou C, mas não ver o que está acontecendo bem próximo do seu quintal, a gente vai viver um perigo muito grande de massa. Essa é a minha opinião. Pastor, obrigado, pai. Pastor, afinal de contas, você é um estudioso da Bíblia, né? Teólogo, e aqueles que defendem que o apocalipse já começa agora com essa situação que o mundo passa a viver com cada vez maior quantidade. Eu vi uma senhora colocou agora daqui a pouco, acho que é uma senhora, não estou muito desculpa, mas senhora com todo respeito, né? Uma moça colocou aqui dizendo que saudade do tempo que se combatia Souza Cruz. Verdade, hein? Você falava do mal do cigarro. E eu vou mais longe, Rubens, eu vou mais longe. Eu acho que pela nossa idade aqui, nós somos já pessoas mais adultas, mais maduras, mas a gente vivenciou pouco o final dos anos 60, início dos anos 70, né? A não ser mais pelos nossos pais, irmãos, né? E de ouvir falar do movimento hippie, que depois nós estudamos a respeito, vimos a respeito, né? E que o movimento hippie, né, era combatido pelo uso da maconha e do excesso do cigarro. Um ou outro usava o LSD, usava isso, aquilo, mas aquilo não proliferava, né? Aquilo não atingia os píncaros, os índices que isso está atingindo hoje. Até porque as pessoas mais esclarecidas dentro da sociedade, essas pessoas, elas se colocavam contrárias, né? E aí, Pedro Luciano, não sei quem se referiu como dinossauro, mas vou continuar a retórica aí. Brincando, Pedro, brincando, achei engraçado. E aí eu não podia deixar de comentar o seu comentário aqui. Mas, assim, aí o que acontece? Hoje, nós estamos vivendo uma história muito, muito grave, muito aterrorizante, né? Eu converso muito eu pego muito carro de aplicativo, eu não dirijo, né? Quem me conhece sabe disso, e eu tenho alguns amigos que fazem, meu irmão já fez, e aí eu vejo que essas pessoas estão morrendo de medo de circular, pastor, porque começou a haver quase que um planejamento entre grupos, que claro que não é organizado por aqueles que estão doentes. Eu acho que tem gente por trás mandando que eles ajam em grupos, que eles vão para cima dos carros, que eles se joguem, que eles quebrem, porque eles não nem estão sabendo o que eles têm a perder com a vida deles mais, né? Então eu acho que tem alguém por trás. Não sei se o senhor percebe isso estando junto a essas pessoas pela rua.
Mas nós estamos vivendo uma crise que eu acho que nunca o mundo viveu com tanta intensidade com relação às drogas. Eu quero te ouvir, pastor Luciano. Então, eu me preocupo muito, a gente tem comentado acerca dessas drogas que são drogas ilícitas, né? Mas eu me preocupo muito, de verdade, com as drogas lícitas, né? Me preocupo muito com o álcool e com o tabaco, que são drogas que têm destruído muitas pessoas há muitos anos, muitas famílias são destruídas. Eu falo isso por conta do meu pai, que foi alcoólatra, né, que teve problema também com o cigarro, e são situações que pouco se combate nos dias atuais, né? Hoje em dia nós temos visto os meninos, as meninas, cada vez mais jovens fazendo uso da bebida e fazendo uso do cigarro. Eu lembro na minha época de escola, de adolescente, era só os meninos que faziam isso, mas hoje não tem mais isso. Hoje os meninos, as meninas, às vezes as meninas até bebem mais que os meninos. Me preocupo muito, de verdade, com tudo isso. Referente, né, essa droga, a K9, o efeito dela é devastador. Eu já tratei pessoas na nossa casa de recuperação que chegaram por conta do K9, né? E eu tratei muito sem saber como, porque eu tenho estudado, tenho pesquisado sobre o assunto, porque é uma droga nova. Então eu já tratei pessoas com problema de crack, de cocaína, de bebida, de cigarro e outras substâncias, mas o K9 realmente é algo que eu estou conhecendo agora. É de fato assustador, é de fato uma substância que tem causado toda essa destruição, conforme temos visto na mídia, né? Parabéns, pastor. Parabéns, viu? Isso, talvez até mais do que a gente tem ouvido na mídia, porque eu tenho acompanhado de perto pessoas que estão passando por isso, né? Eu me preocupo. É claro, EV, que eu não tenho essa visão de ter alguém por detrás articulando isso, essa visão, essa perspectiva eu não tenho. Não teria problema de falar que eu vejo isso, não teria problema nenhum em dizer isso. É que de fato não vejo. Pela minha experiência de um pastor de periferia, de alguém que está semanalmente na Cracolândia, que lida com dependentes químicos, eu não consigo enxergar, né, pessoas que possam articular ou que exista alguém articulando tudo isso, né? Pastor, não estou falando de forma... Pastor, perdão, não estou falando, me referindo de forma globalizada. Assim como a gente já sabe, já está provado no jornalismo, nós já filmamos, já provamos que existem pessoas que colocam crianças no sinal, que colocam crianças no colo, que não são filhas deles, para poder ganhar dinheiro em cima, e que não são os pais. Tem gente afirmando que tem pessoas organizando, se utilizando dessas pessoas, da doideira delas, da insanidade delas em troca de droga, para que elas façam os furtos, para que elas roubem, porque elas têm a desculpa, estou doidona, né? E estão mesmo, mas aí usando isso. Então é nesse sentido. Não que seja uma grande organização, não é isso que eu estou falando. Sim, mas é uma perspectiva, EV, que eu estou sendo sincero, eu não vejo, né? De tudo aquilo que eu vivencio no meu cotidiano, dentro desse mundo das drogas, é algo que eu não tenho presenciado. Pode ser que de fato exista, né? Não tira essa possibilidade, mas eu não conheço, particularmente, não tenho conhecimento. Entendi. Rubens, eu queria que você acrescentasse para mim com relação ao que a gente falou sobre os anos, né? E sobre isso que a gente está vivendo hoje. Né? Isso seria, como diz aquela música, o início do caos? Então, a questão envolvendo o apocalipse zumbi, quando você relaciona as pessoas que estão em estado, vamos dizer assim, avançado, vitimizado por drogas sintetizadas, principalmente as sintetizadas em laboratório, quando se assemelha ao zumbi, é claro que não é porque ele voltou da morte para a vida. Não é um monstro vivo, no sentido dos filmes de Hollywood ou da lenda africana do Haiti, né, do pai de santo lá do Haiti, que retorna o morto para a vida novamente. Não é esse sentido. A questão vamos dizer assim, da perseguição
de que uma pessoa nesse estágio, com utilização de fentanilo, tendo que usar Narcan a todo momento para poder não morrer após uma ingestão de fentanilo, ou o K9, ou o Faz de Banho, ou o Crocodile, ou outras drogas novas que surgiram, que não são tão novas assim, haja visto que nós já falávamos disso muito antes da televisão dizer que foi apreendida pela primeira vez no Brasil, tá certo? O K9. A alusão que se faz à Apocalipse Zumbi, ela tem, vamos dizer assim, como ponto de partida, um relatório americano do Pentágono, da FEMA, se eu não me engano, que é o órgão de gestão interna dos Estados Unidos, tá certo? Criando vamos dizer assim, uma cartilha de como sobreviver, como reagir, como lidar com o apocalipse zumbi. Esse documento é oficial do governo, ele foi publicado, ninguém negou a existência dele, pelo contrário, a mídia internacional, inclusive na época, divulgou, e a mídia brasileira também, e depois algumas universidades americanas passaram a criar teses a respeito de um apocalipse zumbi e da preparação da sociedade para lidar com esse problema em todos os setores. É a saúde, é a questão policial, enfim, todo o aparato do Estado para lidar com o apocalipse zumbi. Então, quando se fala em apocalipse zumbi, não é fruto da imaginação do Rubens. Aliás, nada do que o Rubens fala nasceu da minha imaginação, mas do conhecimento prévio de situações que estariam para ocorrer de acordo com uma agenda que nós temos certeza que ela existe. A prova de que essa agenda existe é que o pessoal acompanha a gente desde 2008 e tem visto essa agenda acontecendo. E o próprio EV sempre dá o testemunho dele de que, desde a primeira vez que o Rubens veio na Rede Brasil de televisão, sempre teve coisas que o Rubens antecipou e que realmente aconteceram. Então, EV, dado o conhecimento dessa agenda, nós sabemos mais ou menos as datas que essas coisas ocorrem. Então, vamos lá, para não me alongar muito. Apocalipse zumbi não diz respeito, olhem para cá, pessoal que está assistindo para entender, não diz respeito a drogados como zumbis tortos na rua, curvado, torto, rolando, ou parado, ou fazendo qualquer coisa insana. Apocalipse zumbi diz respeito a um embate, sociedade contra zumbi, zumbi contra sociedade. Apocalipse zumbi diz respeito a um momento de confronto entre as pessoas que utilizam drogas, chamados zumbis, os Walking Dead, e a sociedade, a ponto de se transformar em algo parecido. Caiu, Rubens. Está voltando. Bom, ele está voltando. Enquanto isso, vamos ouvir o vídeo que a Márcia nos enviou. Márcia está presente no chat, mas não pôde estar participando diretamente aqui do programa. Ela lida com drogados lá nos Estados Unidos, então vamos ver esse vídeo da Márcia. Ah, o Rubens voltou. Aí, logo em seguida, a gente vê essa mensagem da Márcia Hitz lá dos Estados Unidos. Então, você falou, Rubens, que você chegou até um ponto, né? Pode continuar. Então, Evê, porque caiu aqui a internet e voltou rapidamente, ainda bem, não foi energia, foi internet. Então, só concluir, Evê, até para não tomar todo o espaço aqui do programa, né? Porque todos queremos ouvir também os outros convidados. Pode falar, estamos com o tempo bom hoje. Só resumir o seguinte, o apocalipse zumbi que, vamos dizer assim, a FEMA, o governo americano, desde 2010 para 2011, vem falando nele, e que as universidades já fizeram vários estudos a respeito, e aqui já foi tema também do programa do EV Sobral, em revista, algumas vezes, tá certo? Esse apocalipse zumbi diz respeito a um confronto. Então, quando você vê em São Paulo os elementos ou os ingredientes que compõem essa receita acontecendo, então as antenas de vinil do Chapolin Colorado, fazendo uma alusão ao programa de televisão, elas agora começam a vibrar, porque tem alguma coisa no ar, entende? A característica muda. Qual a característica? Pessoal se drogando nas ruas, sofrendo, tendo problemas próprios para eles próprios. É uma característica agora. Além dos problemas que isso causa de forma indireta, tá certo? Que sempre causaram à sociedade, agora, diferentemente, indo encontro à sociedade para causar caos. O elemento que compõe essa receita da redução populacional, ela não passa por drogas, mas ela passa por caos. E o caos gerado pelas drogas é o que eu tenho dito, principalmente Estados Unidos com Miami, Estados Unidos com a Califórnia inteira, Estados Unidos com Kingston, na Pensilvânia.
Estados Unidos e Brasil têm essa característica do caos ser organizado em cima dessa questão de drogas. Mas não é a droga em si, é o caos gerado por ela. Qual caos? O caos do apocalipse zumbi que eles já estão nos preparando dentro de hoje, que vai acontecer. Qual apocalipse zumbi? Insisto, confronto, sociedade e drogados. Tá certo. Vamos ver a Márcia agora, a mensagem que ela nos envia. São 1h e 1 minuto no horário de Brasília. Boa noite a todos vocês da Rede Brasil de televisão e essa audiência maravilhosa. Eber Sobral, um beijo como sempre. Gente, tá chegando ao ponto que São Paulo está em calamidade pública. Existe a necessidade de ter uma solução. Eu acho que o fato desse momento estarem não criminalizando a pessoa, o usuário, eu sempre achei isso muito necessário. Mas existe a necessidade de termos uma política que intervenha em São Paulo. Tem que haver uma solução. Agora, teoria da conspiração, Rubens Sodré, continuo achando que não. É um problema que está acontecendo no mundo inteiro. Nós temos aqui nos Estados Unidos um problema terrível da luta contra as drogas, mas temos clínicas, temos assistência, as pessoas que estão na rua, se elas quiserem tratamento, elas conseguem. Tem lugar para elas dormirem, existe toda uma programação dando uma assistência e possibilidade para essas pessoas retomarem as vidas delas. Mas no Brasil, está chegando num ponto que é zumbis. Fazer o quê? O governador se mexe, faz alguma coisa. A cidade de São Paulo precisa de você. Obrigada, gente. Uma boa noite. Obrigado, Márcia. Obrigado. Você sabe que o governador até tem tomado umas atitudes bem rígidas, né? O problema também é que ele está encontrando uma contrapartida muito forte também para algumas atitudes que ele toma. Então, a política é algo complicado, viu? É bem complicado. Mas a gente vai partir agora para a rodada final, aonde cada um vai expressar o que pensou, o que acha, né? E portanto, eu vou aqui começar com o pastor Luciano, né? E que, começando por ele, que foi o último a entrar, depois aqueles que iniciaram o programa, o pai Kleber, e em seguida o Rubens. Né? Então, por favor, pastor Luciano, eu quero que o senhor resuma e nos dê uma palavra que possa ser de esperança ou não, e de como devemos nos comportar diante disso tudo que foi apresentado hoje, e que parece que não vai ter um final próximo, e nem tão positivo proximamente, pelo menos, né? Parece. Eu espero que tenha. Então, e das suas redes sociais também, fale sobre os seus trabalhos, por favor, legal, para que as pessoas possam ajudar, contribuir também, pastor. Eu tenho uma palavra de esperança, eu creio. Eu tenho fé, eu acredito em Deus, eu tenho muita fé e torço muito, EV, que a gente possa viver em uma sociedade mais justa, né? Que tenha mais igualdade e que possa reinar a justiça. Bom, primeiramente eu quero agradecer, EV, pelo convite, é sempre um prazer poder sentar nessa mesa aqui e dialogar com pessoas do calibre aí do pai Kleber, do Rubens, que sempre colaboram e partilhando as suas ideias eu aprendo bastante. Estou aqui para aprender e para dialogar, né? Então, no meu ponto de vista, EV, existe sim a possibilidade de cura, de transformação, de mudança, não somente para essas pessoas no individual, mas para a nossa sociedade, né? Nós temos visto muitas pessoas tentando fazer alguma coisa. Nós já tivemos prefeitos e governadores aqui de São Paulo que eu acredito que estiveram bem intencionados. Mas é aquilo que você disse. Infelizmente, nós estamos lidando não somente com um problema clínico ou problema policial, mas nós estamos lidando também com um problema político. Existem interesses por detrás de se manter o caos, como o Rubens estava dizendo, né? De se manter o caos na sociedade. Existem pessoas que lucram com esse caos. Existem pessoas que se aproveitam do caos, né? E se apresentam como
pseudo-salvadores da pátria. Bom, eu acredito que a solução é uma solução complexa. Apresentei alguma ideia aqui do que eu acredito que possa ser um caminho de solução. Não sou o dono da verdade, mas acredito que se faça essa divisão de pessoas que são doentes, de criminosos e de pessoas que já estão num grau de insanidade. Eu acredito que esse seja o caminho, porque não é uma solução, mas são soluções, são propostas e tentativas. Eu acho que os nossos governantes devem tentar, vão errar e também vão acertar. Então eu acredito que o caminho é esse, é nas tentativas. Eu acredito que a solução ela será encontrada. Espero em Deus que pessoas possam serem transformadas, pessoas que hoje estão doentes, estão no vício, estão naquela situação. Espero que realmente elas consigam encontrar ajuda, encontrar uma saída. Não é fácil. Eu lido com pessoas que estão diariamente lutando para não voltar para esse mundo, e eu sei o quanto é difícil. Mas é isso. Eu torço para que essas pessoas que talvez estão assistindo a gente, talvez não eles, mas familiares, que estão aí lutando por um ente querido, eu torço para que essas pessoas possam encontrar o caminho de Deus, que elas possam encontrar o caminho da sanidade, o caminho do bem-estar, da saúde, que é para isso que nós fomos feitos. EV, quero agradecer o espaço, quero dizer que eu sou responsável, como já disse, por uma casa de recuperação para dependentes químicos. Se tiver alguém assistindo o nosso programa, a nossa live, eu sei que é uma audiência muito grande, então aqueles que conhecem alguém que precisa de ajuda, eu estou à disposição. Tenho as minhas redes sociais, é muito fácil de você me encontrar. Luciano Scala, conforme está aparecendo aqui embaixo, né? Luciano Scala, Scala, Facebook, no Twitter, no Instagram, no YouTube, a pessoa me encontra facilmente, né? Ou então, pelo meu WhatsApp, é 011, eu sou de São Paulo, 964-24-2661, 964-24-2661. Como EV disse, eu também sou responsável por um projeto com os moradores de rua, pessoas que estão em situação de rua. Se você pode nos ajudar, eu sou uma pessoa que tenho trabalhado com a igreja para levar pelo menos 1.000 refeições semanalmente. Então, se tiver alguém que pode nos ajudar, talvez com 1 quilo de arroz, talvez com 1 quilo de feijão, entre em contato comigo e a tua ajuda vai ser muito bem-vinda. EV, beijo no coração teu, Kleber, do Rubens e de todos que estão conosco até agora. Tá, @Luciano Scala, vocês encontram ele nas suas redes sociais. Muito obrigado também, pastor, pela sua participação, suas palavras sempre tão esclarecedoras, tão profundas também, né? E agora eu quero ouvir Pai Kleber Braz para as suas definições finais. Lembrando que, gente, as minhas redes são todas como está aparecendo aqui, né? Então tá aqui, @RTV Sobral TV, todas as minhas redes. Só o TikTok é que eles põem um oficial no final. Então é EV Sobral TV oficial. Não sei porquê. Mas, enfim. Todas as minhas redes são assim. Compartilhe esse programa nas suas redes. Você estava assistindo até agora, você achou interessante, então compartilha na sua rede, vai lá, cola aí o programa para que na sua rede social mais pessoas estejam assistindo junto com a gente. Se inscreva aqui no nosso canal do YouTube, EV Sobral TV, dê o seu like também, né? Prestigie a gente pela televisão. Em breve estamos voltando com o Fim de Quiz, os novos episódios da série de humor SPA TV Fantasia, agora vai ser TV Fantasia Nova Geração. Então vem coisa muito legal por aí. Esse programa passa também no domingo de manhã. Então, isso que você está assistindo hoje, você vai assistir num condensado, num compacto, no domingo pela manhã, tá certo? Então, até falando, reprise mais no outro dia, vamos ver. Mas, a princípio, no domingo de manhã, você pode ver de novo esse programa e fica aqui no canal do YouTube também, né? Para você estar assistindo, mas claro que se você compartilhar na sua rede, através da sua rede, você já vai ver de novo e pegar alguns detalhes que você não pegou, tá certo? Pai Kleber Braz, a palavra é sua, meu amigo. Lembrando que semana que vem é intercomunicação. Vocês acreditam em intercomunicação? Ela seria espiritual? Ela seria de outra dimensão? O que seria essa intercomunicação com seres que não estão aqui, palpáveis, que você possa segurar, ver? Ou você acha tudo uma mentirada danada, que isso aí é coisa tipo Yuri Geller, é coisa aí de fantasia, né? O próximo programa, o pau vai quebrar, viu, Kleber Braz? O próximo programa.
Então, Vamos a lá. palavra é sua, diga. Vamos lá, primeiramente agradecer mais uma vez a oportunidade de voltar aqui para a Rede Brasil e estar de novo constantemente debatendo com esses mestres aqui, debatendo não, aprendendo com eles, né? O pastor Luciano, íntegro, muito inteligente, Rubens Sodré, então não preciso nem falar, a gente aprende muito com eles aí. E eu sou uma pessoa que, estando online ou não, sempre acompanho o trabalho de ambos, tá? Eu sou uma pessoa que eu gosto de estudar, de ver nossos irmãos assim, até para a gente poder aprender e se aprimorar. Então, obrigado pela honra desse debate. Tá? Lembrando que o Pai Kleber ele está todas as terças, ao vivo, tá? Na rádio Vibe Mundial FM 95.7, tá? Repetindo, rádio Vibe Mundial FM 95.7, a maior rádio esotérica do mundo. E agradeço ao EV Sobral, que foi o programa em revista que me deu essa visibilidade. E a gente já está há 3 anos lá. Já batemos vídeos de 1 milhão, 2 milhões de visualizações. Programa mais visto da Mundial. Exatamente, o líder de audiência lá, exatamente isso, graças ao EV. Então, se você quiser acompanhar um pouquinho mais do Pai Kleber, e as redes sociais todas são Pai Kleber, você vai me achar no TikTok, em todas as redes sociais, ok, gente? E as minhas considerações finais. Primeiro, eu quero tocar num assunto aqui importante, EV, sobre os artistas que participam de podcasts. Influencers. Muitos influencers, muitos artistas estão com cigarro de maconha, estão bebendo. Inclusive, o pastor foi muito feliz no que ele disse com essa coisa do álcool e do cigarro, que mata mais do que as outras drogas. Tá, isso é real. Eu sou testemunha disso. Artistas, vão passar suas músicas, vão passar suas mensagens, suas visões, mas sem incentivar os nossos jovens a usar droga. Porque a pessoa tem você como parâmetro, artista. A pessoa consome seus discos, seus vídeos, sua música, e você com cigarro de maconha, sabe? Você bebendo, assim, em rede mundial. Isso é uma coisa muito complicada. Eu sei que todo mundo está querendo um grito de liberdade e tal, mas tem certas coisas que a gente tem que pensar, que a gente tem que parar para pensar. E tem hora, tem momento para você fazer isso, porque você está influenciando um monte de gente. Tá? Ninguém está falando aqui para você parar de consumir o que você quer consumir. Mas faça isso de maneira privada. Sabe? Porque você está incentivando outros jovens que querem ter a sua vida, o seu carro, a sua roupa, falar a sua gíria, andar como você anda, vem desse tipo de situação. Tá? E vocês que são de podcasts, tem 3 bilhões, 4 bilhões de seguidores, vocês podem falar, durante esse tempo aqui, o senhor poderia não usar a sua droga, poderia não beber, poderíamos falar do assunto sem precisar incentivar as outras pessoas. Nós já estamos vivendo uma situação caótica nas ruas. Só quem está na rua, no semáforo, a gente está no semáforo com medo de o carro ser estourado, de ser furtado, por pessoas que estão ali drogadas. Muitos estão na maldade, sim, mas outros estão sendo incentivados até por outras pessoas para ganhar uma ninharia, acabar com a vida do pai de família. Procurem religião, procurem Deus. Procura aí o pastor Luciano aqui, ó, gente boa, cuida de todo mundo aí, ó. Procura uma opinião, procura se conscientizar. Se você tem uma pessoa que você está tendo uma dificuldade com ela do seu lado, construa, seja construtivo, não seja destrutivo. Um monte de gente só com palavra autodestrutiva, agressiva, colocando você para baixo. Hoje nós estamos na era, né, pastor, né, Rubens, da depressão, de pessoas querendo tirar suas vidas. E a pessoa facilmente mergulha nas drogas. Então, para essas pessoas, faça como eu, como pastor, como Rubens, como EV, tenha uma palavra amiga. Tenha uma palavra amiga. Mesmo que você não quer procurar uma religião, tenha uma palavra amiga. E quando você procurar o pastor, quando você me procurar, não precisa ingressar na nossa religião. Nós não iremos forçar você a adentrar a religião. Só de a gente ver você se libertar do seu vício, para nós já vai ser um ganho. Já vai ser ótimo. Tá? Não vá com essa que eu vou fazer parte do templo do Pai Kleber, vou fazer parte da igreja do pastor Luciano. Não. Ou de um pastor, de um outro sacerdote da sua preferência. Vá para se libertar. Vá para se libertar. Mostre para as outras pessoas que você foi capaz de se livrar do que está acontecendo, dessa calamidade pública, sabe, que está acontecendo no território nacional. Tenha uma palavra amiga e não destrutiva. Vamos ser mais da paz, compreender o próximo, ter uma visão do próximo mais positiva, em vez de a gente denegrir e massacrar as pessoas. Se você não vai conseguir contribuir, também não atrapalhe. Tá, gente? Vamos ser um pouco mais
positivo, e a minha consideração final é para que as pessoas tenham fé, se apeguem na sua fé. Boa noite. Boa noite. Depois a gente vai fazer um programa voltado muito para a questão das drogas em si, da diferença das drogas, né? Que aí eu vou trazer especialistas aqui, porque quando se fala, não, mas já está provado que a cannabis ajuda na saúde das pessoas e tudo, ok, gente. A planta, ok? É igual, por exemplo, eu tive a oportunidade de ir na Bolívia, o que melhorou a minha pressão foi o chá da folha de coca. O chá da folha de coca é uma coisa. Quando eu falei, gente, você sabia que pode passar na alfândega? Eu passei, trouxe para minha mãe, que ela, da primeira vez que eu fui, ela gostou, se sentiu bem, eu trouxe. Não é pego, porque a folha é uma planta, ok? E que tem um tratado na USP que fala da folha de coca, da energização, do que ela permite, do bem-estar do organismo. Uma coisa é isso. A outra coisa é você falar do exagero do consumo, porque até água, se você consumir em exagero, é perigoso. Agora, você imagina algo que afeta o cérebro. Uma pessoa colocou aqui no chat falando sobre o gin entre os jovens. A gente não citou o gin aqui hoje. O gin, eu fui descobrir que eu nunca tinha tido isso na minha vida, eu achei que fosse uma sequela do Covid, e que eu tive, do nada, labirintite. Eu acho que eu não comentei isso com você, Rubens. Eu caí, assim, do nada. E eu tenho uma estagiária com 17 anos que ela tinha isso. E ela me alertou, ela falou assim, o que você consumiu? Você consumiu excesso de chocolate? O que você... Eu falei, não. Eu ontem recebi amigos em casa, eu tomei gin. E ela falou assim, o gin, ele motiva a labirintite em muitos organismos, muitas pessoas, e o excesso dele mais ainda. Então, ataca o cérebro. Então, não adianta a gente falar que não, né? Então, o Pedro hoje, o Pedro quer aparecer, né, Pedro? Porque você sabe que eu vou botar quando você fala uma besteira dessa. Pedro, olha, eu vou falar uma coisa para você, eu não fumei nem fumo, não mesmo. Mas, assim, eu não estou me fazendo de santo, não. Eu não gosto de cigarro, eu perdi meu pai por causa de cigarro, eu nasci numa família de fumantes, hoje ninguém mais fuma na minha família cigarro, né? Mas papai foi um homem da roça, foi caminhoneiro, era um homem forte, mas fumava, chegou a fumar 4 carteiras de cigarro por dia. Sabe, pai Kleber, que a gente assim, incentivava ele, que ele colecionava cachimbo, dele fumar cachimbo, dele pitar, porque aquilo pita, mas não traga, entendeu? Tava demais. E aí o cheiro é bom, né? Quer dizer, daquilo que é bom, né? Do fumo que é bom. Por quê? Para ele não fumar o cigarro. Mas não adiantou, entupiu as vias coronárias. Perdi meus avós assim também. E ele muito forte, ele faleceu de um infarto fulminante. Então o que eu digo é o seguinte, gente, não adianta ficar a gente defendendo coisa indefensável. É indefensável, desculpa. E aí pode me chamar de carola, de chato, de santo. Não, mas eu gosto de ver, tá, o direito seu. Mas não é por causa disso que eu não vou fazer um programa de debate e que vou enfiar meu rabo entre as pernas e me emitir minha opinião. Não vou fazer isso, não. Pode me chamar de carola, de chato. Olha, são adjetivos. Se outros adjetivos eu não estou ligando mais na altura do campeonato, imagina esses. Pode falar à vontade. Nem amigos meus que não se colocam assim dentro da religião, como o Rubens, me chamam de carola. Você acha que eu vou me importar se você me chamar de carola? Vai se ferrar, vamos dizer outra coisa. Então, para mim, faz. Para mim, ó. Xinga de ano. Rubens, a palavra final também fala dos seus canais do YouTube, né? E de tudo isso que a gente falou aqui hoje, eu gostaria que você sintetizasse, né? E falasse a respeito também do que você pensa sobre isso, né? Sobre essa questão dessa popularidade que a droga tomou, que tudo pode. Eu vou repetir. É da cultura de alguns países, e eu tenho certeza que é da cultura de alguns países, né? Você tem lá o seu cigarrinho, você acende antes do café. Isso não quer dizer você enfiar um charuto por dia, um negócio desse tamanho, você tragar isso de manhã, à tarde, à noite, gente. Pelo amor de Deus. Mas, enfim, Rubens, a palavra é sua. Na verdade, eu penso que tudo demais se torna muito. Então, tudo baseado, como diria lá a música dos anos 80, né? Baseado pode fazer quase tudo, né? Vamos ressaltar que a Baby Consuelo hoje jamais, em nenhum show dela, pastor, ela canta mais essa música. Essa é a única que ela não repete nos shows dela depois da conversão. Tem gente que falou, ela foi convertida
Mas você vai ter um prazo de validade? Não, ela já está convertida já há 20 anos, e essa música ela não canta. Mas, na verdade, o cigarro de maconha depois recebeu esse nome, logo depois de Brizola, na época do governador do Rio de Janeiro, né? Mas ela queria dizer que é moderado, não é verdade? Moderado você pode fazer quase tudo, só que aí a palavra foi anexada ao cigarrinho de maconha. Na verdade, Evê, quando eu passo aqui pela rua, às vezes de manhã cedinho, eu estou indo para a cidade uma vez por mês para levar a sogra para receber, eu sinto um cheiro agradável da cannabis, viu? Porque aqui algumas pessoas plantam, não para uso, vamos dizer assim, de lazer, né? Não uso como cigarro, mas para remédio e chá. E até para o óleo. O óleo dela aqui o pessoal usa para epilepsia e outros tipos de doenças, né? Então tem plantações, não é plantações, mas a pessoa planta no quintal lá para fazer um chá, alguma coisa, mas não para comércio nem para tráfico. É uma coisa cultural mesmo do mato, né? E eu gosto do cheiro da planta, viu? Eu não acho ele ruim, não. Agora, eu já morei também na cidade, é claro, e o cheiro do prensado é horrível. O cheiro daquela que se comercializa pelo tráfico é bem diferente do cheiro da planta. É igual a folha da coca. A folha da coca é a mesma coisa. E tem um tratado da USP, busquem no Google, tratado da USP sobre a folha da coca. Gente, essa planta, ela causa até milagres em pessoas com problemas seríssimos, jovens. A gente não pode confundir as coisas, também dá uma de inculto, né? Não dá, né? Desculpa. Agora também eu creio que a apologia à droga, o uso de entorpecentes, ele não deveria ser feito. Inclusive os filmes de Hollywood, isso a televisão aí massifica, né? Geralmente nos filmes americanos você vê jovens fumando maconha, e os brasileiros, é claro, também vão acompanhando a moda, como disse o pai Kleber, e fazendo apologias nos seus programas, o que eu também não acharia muito legal e jamais faria. Evê, finalizando, a questão é a solução, não é verdade? Todo mundo, quando assiste um programa, quer pelo menos a opinião de alguém sobre soluções. Eu penso, Evê, que solução para a Cracolândia existe. E ela não é difícil de ser tomada, na minha visão, muito simples, simplória, muito leiga, mas também muito pessoal. Eu penso o seguinte, Evê, critério de arrastar as pessoas para um tratamento são difíceis de ser alcançados, porque dependeria de um aparato muito grande de profissionais para fazer uma análise de cada pessoa, uma por uma, como sugeriu o nosso queridíssimo pastor Luciano, que eu creio que a ideia é viável dessa forma, se fosse fácil de implementar, tá certo? Mas na medida em que você não tem um aparato do Estado a favor de dispensar ou disponibilizar profissionais, né, da área para poder analisar caso a caso, então se torna uma utopia. Então, quais critérios seriam para um arresto, para levar essas pessoas à força para um tratamento? Eu penso que seria difícil por esse caminho. Agora, a solução mais viável, na minha concepção simples, seria a seguinte: não tratar o drogado, tratar exatamente daquele que está sentindo a falta da droga. Como é que chama o nome? Quem não tem mais droga, não está usando droga. Abstinência. Tratar a abstinência, tá certo? Ou seja, olha só, primeiro, estanca o problema, que é a tecla que eu tenho batido desde o início do programa. Vai em busca de quem está fornecendo. Vai em busca de quem está fabricando. Acaba com isso de uma vez por todas. A verdade, é que traficantes tem muitos, consumidores mais ainda, mas quem fabrica são poucos. Não tem como o número de fabricantes ser idêntico ao número de traficantes ou de consumidores. Há de se perceber que o número de fabricantes são menores. Ou, aliás, o número é menor de fabricantes, para não assassinar o português. Tá certo? Então, ir em busca desses fabricantes, estancar. Agora vai haver abstinência. Aí sim, abstinência. Tá bom, quem está com abstinência? Todos. Não tem mais droga no mercado. Agora sim, quer tratamento? Vai lá, seu doutor, é ali, ó. Tratamento, o Estado disponibiliza tratamento para quem está com abstinência. Seria a solução para a Cracolândia. E não havendo essa solução, porque não há interesse do Estado em fazer nada em função do gado, eles fazem em função de quem manda neles, os patrões, tá certo? Então, a solução para quem não é da Cracolândia, mas quem está sofrendo problemas com a Cracolândia mude-se. O incomodado é que se mude. Então, saia de próximo do pessoal da Cracolândia, saia dos grandes centros, saia das grandes cidades, é o que eu tenho dito. A Nani Venâncio até concordou comigo algumas vezes aqui no programa. Vai para um local onde não vive ninguém, onde não passa ninguém, é lá que você se sente bem. Vai para um local ermo, fica lá na dificuldade tão grande. Vivendo ao Deus dará, eu gosto dessa palavra, Evê. Ao Deus dará é Deus dá a chuva, dá o alimento, dá a comida e você vai comendo. Não é viver na pobreza e na miséria. O Deus dará é dependendo do Pai.
para dar a chuva, para dar o sol, para dar o alimento. Planta e come o que tu planta. Cuida de galinha, igual eu estou cuidando agora, fabricando aqui ovos e pintos e criando cada vez mais galinha. A galinha, cara, todo dia ela bota ovo, você não passa fome, tá certo? Cava um buraco, bota peixe lá, o peixe reproduz muito, você não passa fome. Não precisa comprar tudo, você pode cuidar de uma parte da sua alimentação. Então fica longe da Cracolândia. Eu penso que essa seja a solução para quem não é viciado. E para acabar com a Cracolândia seria exatamente acabar com o fornecimento e tratar as pessoas que estão com abstinência. Agradeço a oportunidade. Há uns 3 programas eu venho falando que o pai Kleber estava fazendo falta, né? E hoje ele está aí, muito feliz com isso. Né? Um abraço também ao pastor Luciano Scala, acho que é a segunda vez que a gente está junto em programa. Ideias são ideias, nada no pessoal, né, pastor Luciano? E eu louvo ao pai pelo seu trabalho social, isso aí é louvável em todas as áreas, né? Ainda mais no meio das pessoas drogadas e dependentes químicos. É um trabalho que o nosso Pai Celestial tem abençoado e eu peço que cada vez abençoe mais para que o pastor Luciano permaneça nessa fé e nesse propósito. EV, obrigado pelo convite, irmão. Quando convidar de novo, nós vamos fazer o possível para estar aqui de novo, que é um prazer. A própria esposa fala, não, é o EV que está chamando, não deixa de ir, não deixa de ir, não. Só que eu estou com as obras aqui, algumas coisas, por isso que 2 semanas atrás eu fiquei muito ocupado, mas já estou mais liberado. Um abraço a todos, boa noite, fiquem na paz do nosso Criador. Manda um beijo aí para Mandinha, né, sua esposa, uma pessoa muito querida minha também, né? E para sua sobrinha, que agora está aí com você também, né? E sucesso sempre em toda essa empreitada aí no Amazonas. Isso que o Kleber Braz falou hoje, eu quero terminar falando sobre isso e que você endossou, Rubens. Pastor Luciano também passou por aquilo que o Kleber colocou. Eu me sinto na obrigação, quanto ator e humorista, através dos novos episódios do TV Fantasia que já estão sendo feitos, da série que é reprisada todo domingo, e que tem gente que chega e fala assim, ai, que idiotice isso, que bobeira isso, que como falam que o Chaves e o Chapolin é uma bobagem, é uma bobeira. Eu ainda sou muito pela bobeira e pela bobagem. Eu lembro que quando pequenos circos passavam pela minha cidade, lá no interior do estado do Rio de Janeiro, e eles tinham teatro. E a gente ria de umas coisas tão bobas ali, e hoje em dia a gente está rindo de coisas que são graves, que são ofensivas. E, vamos controlar mais nossas crianças. Eu vi gente falando aí, pais, controlem aí suas crianças, então, diante do que o Kleber falou. Não é fácil. Vamos pensar na realidade do país, que os pais saem para trabalhar, que não tem todas as ferramentas de controle, no controle remoto, na televisão. Não é fácil, não. Você tem os vizinhos, tem as pessoas dentro da... Quando a gente fala assim, eu não vou entrar numa comunidade, 90% ou mais das pessoas de uma comunidade são de gente bacana, de gente boa, de grandes famílias. Agora, se tem 8% que estraga, eles não podem definir uma comunidade. Eles não podem definir um bairro. Eles não podem definir a periferia. Eles não podem definir aquilo que tem na Zona Sul, que tem nos bairros nobres, que tem, só que é mascarado, é maquiado. Aí pode, né? Essa é a verdade e a realidade. Essa é a realidade. Vivemos um país maquiado. Vivemos um país de hipocrisia, repleto de hipocrisia. Não tem preconceito? Tem, cada vez maior. Não tem racismo? Tem, cada vez maior. Porque tem... Não adianta botar em novela, em minissérie, pretos trabalhando. Isso não vai definir o dia a dia do que acontece. Do que acontece na sociedade, que é a verdade. Que tem tudo isso. E é isso que acontece. E é assim que as drogas continuam aí, estão crescendo e estão acontecendo. Eu peço a Deus que nos esclareça cada vez mais, que nos permita fazer programas como esse, com pluralidade, trazendo para cá esse espaço democrático para que vocês opinem nos chats também. As ofensas não subirão jamais. Os comentários que são ofensivos ou agressivos, não. Vocês estão até no direito de fazer, até um certo ponto também, senão é bloquear. Mas subir não vai. É óbvio que não. Então eu fui censurado? Não, você não foi censurado. É porque tudo tem limite, né? O meu limite, ele vai até onde vai o seu e vice-versa. É uma questão de educação básica. Educação de base. Agora, é muito interessante que nesse país de hoje, em 2023, seja permitido que o Kleber Braz falou de alguns influencers e a gente, por debater sobre um projeto científico que é a ida do homem à Lua, cada um expressando sua opinião, a gente tem os vídeos retirados, a gente tem processo nas costas, isso não pode. Né, Rubens? Isso não pode. E eles não. E é exatamente isso, não dá para entender isso aí. Pelo amor de Deus. Que Deus abençoe a cada um.
porque é agora 1h30, deixa eu só conferir aqui, ó, realmente é 1h30 no horário de Brasília, e a gente tem 2 horas e 52 minutos de programa. Eu agradeço a vocês por terem estado até agora conosco, a todos os meus convidados. Muito obrigado mesmo, Pai Kleber Braz, Pastor Luciano Scala, irmão Rubens Sodré. Um grande beijo a todos vocês, fiquem com Deus. Muito obrigado mais uma vez a Márcia Ritt pela sua participação, tanto no chat como aqui com a sua mensagem hoje para nós. Você que é uma pessoa que vivencia isso e tem pensado até mais, né, Márcia, entre nós, né, e é uma lutadora. Uma pessoa que eu admiro, uma amiga, irmã mesmo, cada vez. Isso, nesses anos, foi sendo provado, né, no nosso dia a dia, na nossa convivência. Não pense que a gente concorda com tudo, não, que eu e a Márcia a gente discorda em muita coisa. Mas isso estabelece uma integridade entre nós, uma grande amizade, que eu tenho hoje por todos vocês que também estão aqui. Eu quero ser amigo de todos vocês, porque me faz muito bem também, que vocês me ensinam muito quando fazem seus comentários. Um grande abraço à minha equipe, que ficou até agora comigo de modo especial. Quem ficou até agora, Alex Rangel, conduzindo aqui, e na produção, o Iris Pereira, muito obrigado a toda a equipe que ajudou a fazer esse programa, nosso diretor e diretor de jornalismo da Rede Brasil, Fábio Bertolozzi, a todos que indiretamente na equipe da Rede Brasil de Televisão e a IBTV contribuíram para o programa Em Revista Está no Ar. Então, portanto, agora, meus amigos, vamos para 1 hora e 33 minutos no horário de Brasília, com quase 2 horas e 55 minutos de programa. Um grande abraço. Paz e bem.